Muita gente falando sobre tape reading e análise de fluxo de ordens recentemente, não é não? Tem quem fale que é modinha, e tem quem fale que é a única forma de você estar 100% alinhado à dinâmica e à lógica do mercado. Afinal, quem que tá certo? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você de uma vez por todas qual que é a minha opinião sobre tape reading. Para ser franco contigo, eu nunca simpatizei com formas de operação em que você primeiro tinha que formar um juízo de valor para depois tomar decisões. Quem me conhece há um certo tempo sabe o quanto eu era reticente com esse estilo de se operar. Porque afinal, tudo que eu construí no mercado, que não foi nada fácil, correu por caminhos verdadeiramente tortuosos, foi pautado em análise objetiva de cenários, vieses e, é claro, tomada de decisão. Um certo dia eu estava com um amigo meu numa feira de negócios e esse assunto veio para a roda. Ele me dizia enfaticamente o quanto que eu deveria experimentar o tape reading e o porquê que isso era importante para mim. Como eu mantinha minha resistência, ele resolveu me apresentar para os seus professores, que também estavam por coincidência nessa feira. Eram eles o André Hanna e o André Antunes. E logo nos primeiros bate-papos, eu já percebi que se tratavam de dois traders com uma intensa vivência de mercado. E entre um papo e outro, a gente conversou sobre diversos temas. E algo que me soou como uma novidade era a forma categorizada como os players tomavam as suas decisões no mercado. Bancos e fundos, por exemplo, tomam suas decisões de forma macro fundamentada na maioria das vezes. Enquanto os market makers, que promovem a liquidez do mercado, muitas vezes trabalham com base na arbitragem e no próprio fluxo de ordens. Robôs de high frequency trading, por outro lado, trabalham muitas vezes com esses mesmos fatores dos market makers, só que também com análise de correlações entre diferentes ativos. E o trader de varejo, o trader pessoa física propriamente dito, muitas vezes foca muito mais na análise de preços e indicadores. Isso é algo que eu não chego a dizer que era novidade para mim, mas é aquele tipo de coisa que você acha que sabe, mas não tem nem ideia da profundidade e do quanto que isso afeta o seu dia a dia. Isso é algo que eu não tinha tanta vivência, justamente porque eu era um trader grafista, como você bem sabe, esse é o meu negócio, é isso que eu acredito, é a minha forma principal de operar até hoje. Mas para quem acompanha os gráficos, a dinâmica de mercado, apesar de ser importante, não é algo que a gente vivencia tanto, já que todo o nosso processo decisório está pautado em padrões e estatísticas de resultados passados. E sabe, existe uma certa competitividade entre grafistas e traders discricionários. E isso é algo que, à medida que a gente vai avançando, a gente começa a perceber que talvez não seja a forma certa de lidar. Eu, por exemplo, percebi, ao dar uma chance para os conceitos de tape reading, que essas duas escolas de análise poderiam muitas vezes, ao invés de concorrentes, serem complementares entre si. Então eu resolvi praticar. E praticando, os meus resultados, a experiência que eu tive, provam que sim, essa conciliação é possível. Eu percebi que o tape reading, se bem aplicado e com o devido preparo de tela, é algo que pode maximizar em muito as oportunidades que a gente identifica através dos gráficos de preço. E apesar de existir uma infinidade de teorias, de estratégias, de formas de atuar, eu vou compartilhar 3 delas com você agora, para você ter uma ideia disso que eu estou falando. Um modelo muito legal é aquele em que você vai especular a partir do leilão de abertura, já no primeiro momento do dia. Coisa que poucos modelos orientados no preço conseguem fazer de forma curta e, é claro, de forma concisa. O que você vai fazer é acompanhar toda a formação de book no leilão inicial. Você vai ver quando uma determinada ponta se forma e a parte oposta entra na formação com um maior número de lotes. Se isso se mantiver ao longo da proximidade da abertura propriamente dita, você vai identificar esse maior player e vai se posicionar no próprio leilão a favor da posição dele.
Daí, o que vai acontecer? A partir do momento em que você entra a mercado junto com esse player, você vai explorar uma movimentação curta de alguns poucos pontos, buscando a correção desses lotes propriamente ditas e, é claro, uma normalização das forças compradoras e vendedoras. E depois que a briga começa de fato, uma das minhas abordagens favoritas, para falar a verdade, é a do Trade Location, em que você vai identificar um rompimento, seja de um topo ou fundo gráfico, como eu gosto muito, ou também do Market Profile. Market Profile, para quem não sabe, é aquele gráfico do volume horizontal numa faixa de preços que demonstra a região em que mais houve troca de papéis no dia, apontando, é claro, um ponto de inflexão. Aqui o seu objetivo é identificar, numa zona de rompimento ou até mesmo teste, se o fluxo de ordens nos indica que aquela é uma real oportunidade. Em outras palavras, se naquele momento de mercado que é propício para um rally, os players que já estavam comprados, num exemplo de um rally de alta, por exemplo, os traders que já estavam comprados mantêm as suas posições, aqueles que estavam de fora começam a comprar e os que estavam vendidos começam a diminuir as suas posições. E tem uma terceira estratégia que é justamente para você aproveitar o momento do recuo. Existem os players que, nesse exemplo que eu acabei de dar, estavam comprados, eram os maiores compradores do dia, e de repente você vê que esse mesmo player lança uma ordem de tamanho grande, uma quantidade representativa de lotes na venda. E isso sugere que ele pode estar pensando em diminuir a sua posição ou mesmo assumir seus lucros. Ok, esse é o momento que a gente aguarda. Muitas vezes isso é um blefe. Só que você vê que essa ordem é beliscada, o que nos dá um indício de que isso não se trata de uma ordem fantasma, como se diria. E de repente você vê que essa ordem é beliscada, mas entra certa agressão na frente. O que você faz? Você aguarda mais um pouquinho. Se aquele player que estava com aquele lote grande ajustar a sua ordem um pouco para baixo, você se posiciona à frente dele e aproveita o movimento em que ele, para fechar a sua posição, vai fazer, como diz o jargão de mercado, aquela velha prática de catar latas. Intenso, né? Se você se sente motivado com tudo isso que eu te falei até agora, calma. Isso é só o começo e ainda tem muito chão pela frente. Porque num vídeo dessa duração seria impossível eu te falar sobre todos os processos para sua formação de mente trader, sobre as ferramentas e sobre as formas de você identificar os sinais de uma oportunidade. É justamente por isso que eu quero te fazer um convite aqui e agora. Vai começar mais um workshop do Tape Reading automatizado, apresentado pelos Andrés, que eu falei para você no início desse vídeo, que me introduziram a esse mercado e me ensinaram o que eu sei sobre análise de fluxo de ordens. Grande parte dos traders independentes, de mesas proprietárias e até mesmo dos players institucionais dessa nova geração estão passando por lá. Para você que não quer perder essa porta de entrada, que na minha opinião é uma grande oportunidade de você adquirir novos conhecimentos e elevar o seu nível de operações, aqui embaixo desse vídeo você verá como se inscrever para esse programa, para esse workshop 100% gratuito. Como diria o Antunes, um forte abraço e atitude vencedora.